Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, hoje a gente vai fazer aqui um simulado de língua portuguesa, tudo bem? O meu nome é Professor Clóvis Gomes e eu vou estar fazendo juntamente com vocês aí um simulado de língua portuguesa. O título aqui, olha, merenda escolar não é exceção. Então toda vez que a gente estiver resolvendo alguma questão de língua portuguesa, a primeira coisa que nós temos que ficar atento é ao título. Merenda escolar não é exceção. Então fiquem atentos, pessoal, ao título do texto, porque ele pode nos ajudar muito em muitas questões de interpretação e compreensão de texto. Então você faz essa pergunta, olha, o que o título quis me informar? Por que o autor colocou esse título? Então são estas questões que vocês devem ficar atentos. Tudo bem? Então vamos lá, continuando aqui. Então, primeiro parágrafo. Vamos fazer uma leitura do texto e depois a gente vai aí estar respondendo as questões. Eu aconselho a vocês, aqui a gente vai ler porque a gente está fazendo somente um simulado, então nós temos mais tempo disponível. Mas na hora da prova, eu aconselho a vocês, conforme vocês forem fazendo as questões, vocês vão voltando ao texto. Tudo bem? Então, primeiro parágrafo. Fico contente em ver muitas pessoas apoiando uma alimentação saudável e consciente. Ao mesmo tempo, entendo algumas pessoas criticarem a marmita da minha filha, pois acredito que elas não enxergam a alimentação como uma ferramenta política, econômica, social, ambiental e de saúde. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. E são esses valores que eu quero passar para minha filha no dia a dia. Tem gente que escolhe a música, tem gente que prefere a política, outros preferem o esporte, a pintura ou os livros para lutar por um mundo melhor. No meu caso, escolhi a comida. Segundo parágrafo. Coloco banana da terra e batata doce na lixeira da minha filha, primeiramente porque ela gosta. Os outros motivos são diversos, porém complementares. Terceiro parágrafo. Com a batata doce e a banana da terra, consigo mostrar para ela o verdadeiro sabor da nossa terra. Para ela se lembrar que o sabor da infância era um sabor natural do Brasil e não de alguma fórmula artificial fabricada em laboratório. Quarto parágrafo. Me importo com a saúde da minha filha e por isso presto atenção na alimentação dela. Não considero biscoito recheado, salgadinho de pacotinho e achocolatados com alimentos, e sim produtos maquiados de alimentos que iludam tanto os pais quanto as crianças com seus poderes viciantes. Não quero deixar a minha filha dependente de uma indústria. Quero educá-la para ser independente, poder preparar o próprio alimento e escolher o que quiser para comer no jantar. Quinto parágrafo. Nenhum lixo foi produzido com a merenda da flor. Fiz granola em casa e a casca de banana virou adubo para a nossa pequena horta caseira. Porém, se tivesse colocado uma caixinha de achocolatado, um pacotinho de bolacha de água e sal e uma barrinha de cereal industrializada, seria mais 3 embalagens jogadas no lixo, que levariam milhares de anos para desintegrar. Sexto parágrafo. Me lembro que quando eu era pequena, o lanche servido na minha escola era pão com manteiga, biscoito recheado, sucos e café com leite. Já mais velha, tínhamos que comprar nosso próprio lanche na cantina, que oferecia refrigerantes, salgadinhos, sanduíches, sorvetes, balas e chocolates. Com essa oferta, a criança cresce com uma má referência e influência na alimentação através da escola. Se os pais não forem conscientes e responsáveis pela alimentação dos filhos, incentivando o consumo de vegetais, frutas e legumes e cereais, eles crescem com um paladar já viciado em produtos industrializados, altamente açucarados e engordurados, com açúcar e gordura de péssima qualidade, que podem afetar sua saúde física e mental. Enquanto muitas cantinas forem grandes influências para uma alimentação de baixa qualidade, a saída é mudar
a merenda das crianças de casa. E vale lembrar que a merenda escolar não é sinônimo de besteira, não é uma festa de aniversário ou uma ocasião especial. É o lanche que o seu filho come 5 vezes por semana. É a construção de um hábito. Então, biscoitos recheados, salgadinhos, bolo industrializado e refrigerante não devem fazer parte de um lanche escolar. 7º parágrafo. Os valores estão invertidos na nossa sociedade. Muitas pessoas acreditam que saúde é sinônimo de mais hospitais, quando o ideal seria acreditar na promoção de uma alimentação e estilo de vida saudável, para que não precisássemos de mais hospitais. Educação não é só falar por favor e obrigada e sim saber fazer escolhas que afetem o mínimo possível aos outros e ao meio ambiente. Então, quando a sociedade enxergar a alimentação saudável como um investimento e garantia de qualidade de vida, quando cozinhamos pensando e respeitando a saúde do corpo, da terra e dos produtores, aí sim conseguiremos construir um futuro melhor. Então, pessoal, esse texto ele foi tirado deste blog aqui, olha. Então, o blog é uma rede social. Gil e Bela que escreveu ele, Merenda Escolar não é exceção. Então, quem são os autores? Gil e Bela, né? De onde esse texto foi retirado? Ele foi retirado deste blog aqui. Então, vocês têm que ficar atento ao título do texto, né? A fonte. E vocês, não sei se vocês repararam, depois eu vou estar mostrando para vocês aqui, algumas características que definem a tipologia textual. Mas vamos aqui para a primeira questão aqui, olha. Questão número 1. Questão número 1. O texto Merenda Escolar não é exceção. Foi produzido num contexto de interlocução em redes sociais. Então esse texto, pessoal, ele foi construído em um contexto de interlocução em redes sociais, né? Falando sobre alimentação saudável, então as pessoas começaram a fazer ali uma interlocução nesta rede social. Após determinada publicação, considerando esse aspecto, pode-se perceber algumas características desse texto, que refletem um contexto de produção, entre elas está. Item 1. O segundo parágrafo, ele introduz um fato específico sem que tivesse sido mencionado anteriormente. Não, ele introduz lá um fato específico, tá? Ele explica algumas coisas relacionadas sim ao parágrafo anteriormente mencionado. Por isso que esta aqui vai estar errada, tudo bem? Item B, o primeiro parágrafo que menciona a recepção diferenciada das pessoas em relação ao seu posicionamento diante a alimentação, sim, ele faz esse posicionamento em relação à alimentação, provavelmente a B vai ser a correta. Item C. O título que destaca a importância da merenda para a conquista de um hábito alimentar saudável? Não. O título ele não destaca essa importância, não. Ele só fala que a merenda escolar que não é uma exceção. Mas ele não fala que ela é uma conquista de um hábito de alimentação saudável. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês ali. A organização textual com estrutura predominantemente argumentativa? Não, você não vê o texto numa estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, onde você tem ali na conclusão o conectivo de conclusão. Então você não vê características ali que é predominante de texto argumentativo. Tudo bem? Então vamos lá, olha. O que é um fato? Um fato é o resultado acabado ou que está prestes a ocorrer. É um evento, o fato está prestes a ser consumado. É coisa cuja realidade pode ser comprovada, verdade, a fiscalização das barracas ilegais, agora é um fato. Então, olha, no segundo parágrafo, ela fala aqui, olha, coloca a banana da terra, a batata doce na lancheira da minha filha, primeiramente porque ela gosta, os outros motivos são diversos, porém complementares. Então, observem aqui, pessoal, que ela introduz um fato que foi mencionado lá no primeiro parágrafo. Então, por isso que a primeira está errada, porque ela fala sem que tivesse sido mencionado. E sim, ela fez uma menção a alguns fatos que ocorreram anteriormente. Tudo bem? Agora, no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo que menciona a recepção diferenciada das pessoas
em relação ao seu posicionamento diante a alimentação. Olha aqui, olha. Primeiro parágrafo. Fico contente em ver muitas pessoas apoiando uma alimentação saudável e consciente. Ao mesmo tempo, entendo algumas pessoas criticarem a marmita da minha filha, pois acredito que elas não enxergam a alimentação como uma ferramenta política, econômica, social, ambiental e de saúde. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação e são esses valores que quero passar para a minha filha. No dia a dia, tem quem escolhe a música, tem gente que prefere a política, outros preferem o esporte, a pintura ou os livros para lutar por um mundo melhor. No meu caso, eu escolhi a comida. Então, observem, pessoal, que aqui no primeiro parágrafo, ela faz menção à recepção diferenciada das pessoas em relação ao seu posicionamento diante a alimentação, tá? Uma recepção diferenciada à política, saúde, a outras coisas em relação ao que ela defende que é a alimentação. Tá? Por isso que esse item da questão é a correta. Item C, olha, o título que destaca a importância da merenda para a conquista de um hábito alimentar saudável. Olha o título, pessoal. Merenda escolar não é exceção. Exceção é o que? É um desvio de uma regra ou um padrão convencionalmente aceito. Então, merenda escolar não é um padrão convencionalmente aceito. Teria que ser merenda escolar é exceção. Então, por isso que esta C também está errada. E a D também, nós não temos ali uma estrutura de um texto argumentativo, onde você tem lá a introdução, desenvolvimento, a conclusão. A gente nem vê um conectivo de conclusão lá no final do texto, tudo bem? Então, por isso que a organização desse texto não tem esse tipo de tipologia textual. Não é o que predomina, de estruturas predominantemente argumentativas. Então, acertou na questão número 1, que marcou a letra B. Agora vamos para a questão número 2. Questão número 2. Não é um dos argumentos utilizados pela autora para defender seu posicionamento. Pessoal, fiquem atentos a quando ela coloca assim, não é um dos argumentos. Então, por isso que é bom sempre você colocar de errado nos itens e C, porque aí dá para você ver o que é diferente ali, porque aí você não confunde. Porque, olha, não é um dos argumentos utilizados pela autora para defender seu posicionamento. Mas ela quer um que não é um dos argumentos utilizados por ela. Item A. A receptividade da criança em relação aos alimentos escolhidos para o lanche escolar. Item B. A preferência por alimentos caseiros com vistas à proteção do meio ambiente, produzindo a produção de lixo, ela fala isso como argumento. A construção de hábitos saudáveis e divulgação destes durante o período de recreio na escola. Item D. A preocupação com a ingestão de nutrientes importantes para a manutenção da saúde da criança. Olha, o item A é um de seus argumentos, o item B é um de seus argumentos, ela fala isso no texto. Agora, o item B não é um dos seus argumentos, então essa aqui está errada, tá vendo? Olha, então não é um dos argumentos. E a última também é um dos argumentos. Então, provavelmente a questão certa será a letra C. Vamos ver aqui, olha. Então, acertou nesta questão número 2, quem marcou a letra C. Tudo bem? Agora vamos para a questão número 3. Para a autora do texto, alimentação é item A. Uma forma de educação que produz memórias de infância saudáveis e que rejeita produtos industriais. Item B. Consequência de um posicionamento político e filosófico por meio do qual pode interferir na sociedade transformando-a. Item C. Uma forma de interferir na sociedade, transformando os hábitos de consumo. Item D. A solução para as deficiências na oferta de serviços na saúde. Então vamos lá, olha. Para a autora do texto, alimentação é o quê? É uma forma de educação que produz memórias de infância saudáveis e que rejeita produtos industriais? São consequências de um posicionamento político e filosófico por meio do qual pode-se interferir na sociedade transformando-a? Item C. É uma forma de interferir na sociedade transformando os hábitos de consumo?
A solução para as deficiências na oferta de serviço de saúde, mas isso aqui é de acordo com a autora, né, pessoal? Então, olha aqui, olha. Lá no primeiro parágrafo, ela fomenta muito a questão que, olha, política, econômica, social, ambiental e de saúde. Então, deixa bem claro aqui, olha, que a autora do texto, alimentação é uma consequência de um posicionamento político e filosófico, por meio em que se pode interferir na sociedade, transformando-a. Então, na questão número 3, acertou aí que marcou a letra B. Tudo bem? Então, vamos para a próxima aqui, olha. Questão número 4. Na escrita desse texto, a autora optou por transgredir algumas regras da gramática da língua escrita padrão. O exemplo disso é, item A, o uso de palavras com letras maiúsculas, como em gospel, o que ela destacou essa palavra aqui, né, olha. O uso de frase iniciada com pronome oblíquo. Item C, o uso de numerais cardeais no meio do texto. Item D, o uso de maquiados em vez de maquilados. Pessoal, nesta questão, ela fala que na escrita do texto, a autora optou por transgredir algumas regras da gramática, da língua escrita padrão. Qual que é um exemplo dessa? Olha, ela ter colocado a palavra gosta lá não foi o problema. Você também começar com cardinais também não tem problema. O uso de maquiados em vez de maquilados também. O que não pode ocorrer é uma frase ser iniciada com o pronome oblíquo, tá, pessoal? Então, por isso que essa aqui tem a possibilidade de ser o item a ser marcado aqui. Porque olha aqui, olha. O problema de todas elas é a colocação pronominal, pois não se pode começar a frase com pronome oblíquo átomo. O me, o te, o se, o o, o a, o lhe, o nós, o vós, o os, as, o lhes. Devem-se colocar esses pronomes antes do verbo, quando houver uma palavra atrativa. Então, por isso que não se pode ser iniciada ali a frase com pronome oblíquo. Então, nesta questão número 4, pessoal, acertou quem marcou a letra B. Tudo bem? Agora a questão número 5. Considere a frase: com essa oferta, a criança cresce com uma má referência e influência na alimentação através da escola. A proposta de reescrita que melhora sua redação, obedecendo às normas da língua escrita padrão, sem alterar o seu sentido. Então, olha aqui, olha, com essa oferta, a criança cresce com uma má referência e influência na má alimentação, tá? Que não é boa referência. Que não tem uma boa referência. Entendeu, pessoal? De influência. Então, vamos lá, olha. Item A. Com essa oferta, a criança cresce com más. Esse mas aqui está incorreto, tá vendo? Olha, porque esse mas aqui não é utilizado dessa forma aqui, porque aqui ele dá, essa mas aqui dá uma ideia de que não é boa. No item B, olha, com essa oferta a criança cresce com uma má referência e influencia na alimentação passada pela escola. Então, o que a gente pode ver aqui? Olha, se a gente pode estar trocando através por passada. Tá? Com essa oferta, a criança cresce com uma má referência e influência na alimentação passada pela escola. Vamos ver no item C. Olha, com essa oferta, a escola oferece à criança uma influência errada de alimentação, tornando-se uma influência negativa. Olha aqui, pessoal, com essa oferta. Então, com essa oferta, a escola oferece à criança uma referência errada de alimentação, tornando-se uma influência negativa. Vamos ver, essa aqui pode ser a correta. Com essa oferta, a criança cresce com uma mas... Não, apareceu mas novamente aqui. Então, essa aqui também já pode descartar. Tá vendo? Olha. Agora, a única coisa que a gente tem que pensar é se alimentação através da escola ou passada pela escola. Através ainda está no momento. Passado já passou, né, pessoal? Provavelmente a opção correta é a letra C. Vamos ver aqui. Então, acertou na questão número 5, quem marcou a letra C. O mais lhe dá uma ideia de uma referência errada. Entendeu, pessoal? Tornando-se essa influência negativa. Agora vamos para a questão número 6. A alternativa em que a relação semântica estabelecida pela expressão em destaque não foi corretamente identificada. A maioria das pessoas, pessoal, ao errar essa questão aqui,
por causa do não, tá vendo? Olha, por causa desse não aqui, olha. A alternativa em que a relação semântica estabelecida pela expressão em destaque não foi corretamente identificada. Porque ele quer uma relação semântica, uma relação de sentido. Então nós temos algumas conjunções que elas podem ter outros sentidos. Então é isso que vocês têm que ficar atentos. Então vamos lá no item A, olha. Enquanto muitas cantinas forem grandes influências para uma alimentação de baixa qualidade, a saída é manter a merenda escolar das crianças de casa, enquanto muitas dão uma ideia de tempo. Então esta aqui está correta, tá vendo? Olha. Então essa aqui está correta. Item B. Me importo com a saúde da minha filha, por isso presto atenção na alimentação dela. Por isso é uma causa, tá vendo? Olha, me importo com a saúde da minha filha e por isso presto atenção na alimentação dela. A causa dela importar com a saúde da filha dela é porque ela presta atenção na alimentação. Então você tem ali uma causa, tudo bem? Agora o então. Então ele tem vários sentidos, né? Eu posso estar falando então para estar concluindo e posso estar utilizando ele também como interjeição, como os outros também. Então provavelmente essa aqui está errada porque ali, olha, então, quando a sociedade enxerga a alimentação saudável, porque ela não faz uma conclusão ali. Então aquele então ali, ele está com ar de interjeição. Então provavelmente a C vai ser a que a gente vai estar marcando aqui. Então essa aqui está correta, essa aqui provavelmente vai ser a incorreta. Então, item D, olha. Ao mesmo tempo, entendo algumas pessoas criticarem a marmita da minha filha, pois ela está explicando, tá vendo? Olha. Então, é uma explicação realmente. Então, essa aqui já está certa, olha. Acredito que elas não enxergam a alimentação como uma ferramenta política. Então, na questão número 6, acertou quem marcou a letra C. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma relembrada aqui nessas conjunções, porque cai bastante aí nas provas. Conjunções temporais. Introduzem orações que exprimem tempo como quando, enquanto, logo que, mal, logo que, sempre que, assim que, desde que, antes que, depois que, até que, agora que, ao mesmo tempo que, toda vez que. Tudo bem, pessoal? Então, conjunções temporais. Eles introduzem orações que exprimem tempo como quando, enquanto, logo que, mal, logo que, sempre que, assim que, desde que, antes que, depois que, até que, agora que, ao mesmo tempo que, toda vez que, tudo bem? Nas conjunções causais, elas introduzem orações que exprimem causa, como porque, que, pois, como, porquanto, visto que, visto como, já que, uma vez que, desde que. Toda causa gera uma consequência. A causa é o que gera, a consequência é o resultado daquela causa, né? Então, por isso que nós temos aí essas conjunções. As conjunções conclusivas, olha, iniciam uma conclusão, como por exemplo, logo, portanto, por conseguinte, pois, proposto ao verbo, por isso. Tá uma dica aí para quem vai fazer uma redação discursiva, dissertativa, argumentativa. Melhores conectivos para você estar finalizando um texto é dessa forma, porque o dessa, ele vai retomar todo o texto. Então, aos olhos do corretor, fica melhor, você utilizar dessa forma, dessa maneira, porque aí você vai estar retomando tudo que se passou durante todo o texto, quando você for estar concluindo um texto dissertativo argumentativo. Então, pense nessa dica aí também. Conclusivas, pessoal, nós temos lá o sinônimo de então. Então é sinônimo de portanto, logo e explicativas, conjunções explicativas. Precedem uma explicação, um motivo como que, porquê, porquanto, pois, anteposto ao verbo. Então na questão número 6, acertou aí que marcou a letra C, porque essa conjunção ela é utilizada como uma interjeição e não como uma conclusão. Ela pode ser utilizada para concluir, mas não foi aqui
no sentido da relação que foi dada aqui. Tudo bem? Então, nessa questão número 6, acertou quem marcou a letra C. Questão número 7 agora, pessoal. Vamos lá, olha. Assinale a alternativa correta de acordo com a regência e com o acento indicativo de crase. Então, vamos lá, olha. Item A. O livro de Eva expõe o leitor a uma linguagem simbólica. Item B. As pessoas apreciam a linguagem da escrita. Item C. A autora refere-se à obra do poeta com emoção. Item D. Ao simplificar a linguagem, a escritora facilita a leitura. Item E. As histórias conduzem os leitores a um mundo de fantasias. Pessoal, uma dica bem fácil para você nunca mais errar crase. Você vai lá no verbo e pergunta. Por exemplo, né? Eva expõe o leitor, ele expõe a quem? Aí quando aparece esse a, ele é uma preposição. Ou a palavra que vem depois, ele aceita um artigo, entendeu? Então vamos lá, olha. Um macete para quem tem muita dificuldade em decorar regras de crase, é só fazer a pergunta ao verbo. Por exemplo, quem se refere a alguma coisa. Após isso, é só ver se o substantivo aceita o artigo. Se você não sabe encontrar o artigo, basta colocar o substantivo no início da frase. Se não ficar estranho, é porque aceita o artigo. Por exemplo, a obra do poeta que a autora se refere. Então, olha, é a obra do autor. Então, a autora se refere. Então, encaixou ali, o artigo que se encaixou ali, sem ficar estranho, tá? Então, tem artigo. A oração da crase tem que ter a preposição e tem que ter a crase. Eu vou fazer juntamente com vocês aqui. Vocês vão ver que maravilha, porque não precisa decorar aquelas regras todas lá dos artigos. É bom ter conhecimento, mas não precisa decorar porque nós temos esse macete aqui que ajuda em muito. Por exemplo, aqui, olha. No item A, o livro de Eva expõe o leitor a algo. Tá? Mas aí nós temos ali, olha, esse uma que ele não aceita, porque quem lê algo, né, pessoal? Então, quem lê algo, então ali ele aceita uma preposição. Mas ele não pode ser antecedido por um artigo, entendeu? Então, por isso, aqui nós não temos essa contração de crase aqui. Item B. As pessoas apreciam a linguagem da escritora. Quem aprecia algo. Agora, a linguagem, né, você pode substituir por uma palavra masculina. Então, pode colocar, né, apreciam ao leitor, né? Então, olha, você vê se recebe uma palavra masculina. Então, aqui também ele não vai ter um indicativo de crase. Item C. A autora refere-se a. Quem refere a algo. Tem preposição. Agora aqui, ó, a obra do poeta com emoção. A obra. Artigo, a obra. Então aqui ele aceita. Porque se eu for colocar uma palavra masculina, não dá, né? Olha, tem como você colocar uma palavra masculina aqui. Então, ali recebe um indicativo de crase, porque ele tem a preposição e tem um artigo. Então, provavelmente esse item C é a correta. Item D. Ao simplificar a linguagem, a escritora facilita a leitura. Então, ao simplificar, quem simplifica algo. Agora, a linguagem, ao simplificar, dali também pode receber uma palavra masculina. Também, tá vendo? Olha, não tem o artigo, aqui não vai receber o artigo a. Ele pode ser recebido por um artigo masculino também. Só que a gente já vê, tá vendo? Ao simplificar a linguagem. Item E. As histórias conduzem os leitores, quem lê algo, né? Mas olha aqui, apareceu outro, né? Então não pode, tá vendo? Olha, junto do aqui. Quem lê algo, tem preposição. Mas não recebe artigo, uma linguagem, se colocar, fica estranho. Não tem artigo, com isso, não tem crase. Tudo bem, pessoal? Item B. Quem aprecia algo, tem preposição. Agora, a linguagem da escritora, ao caso da escritora, então não tem crase, porque dá para ser introduzida ali uma palavra masculina. Item C, olha, quem se refere a algo, então tem preposição. Agora, a obra do poeta, então recebe artigo. Então aqui há um indicativo de crase. Então essa aqui é a correta.
Quem simplifica, simplifica algo, recebe ali a preposição, mas a linguagem pode ser ao caso, né? Então recebe uma palavra masculina. Então também não recebe o indicativo de crase aqui. Na última aqui, olha, quem lê algo, recebe a preposição. Olha que o tio saiu errado aqui na digitação, né? Aqui, ó. Só que ele não recebe artigo, porque é um mundo de fantasias, né? Nós temos aqui o não recebe artigo. Tudo bem? Então acertou aí que marcou a letra C. Então, pessoal, agora vamos na questão número 8. Das relações abaixo, assinale a que está pontuada corretamente. Item A, os candidatos em fila aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Então, olha aqui, ó, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Item B, em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Item C, ansiosos, os candidatos aguardavam em fila o resultado do concurso. Item D, os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso em fila. Item E, os candidatos aguardavam ansiosos em fila o resultado do concurso. Então, olha aqui, olha. Das relações abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente. Aqui está errada, tá vendo? Olha. Então, item A, os candidatos em fila aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Então, a alternativa pontuada consoante as regras contingentes ao uso da vírgula, pois a expressão em fila representa uma adjunta adverbial de modo, estando esse intercalado. Então, está pontuada corretamente. Item B, em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. A alternativa cuja pontuação não se apresenta como adequada, por isso contingente ao enunciado. Tal incoerência diz respeito ao fato de a vírgula não separar sujeito do predicado. Os candidatos aguardavam, bem como o verbo de seus complementos. Os candidatos aguardavam o resultado do concurso. Então, olha aqui, ó, não pode separar. Então, aqui, ó, em fila, os candidatos aguardavam. Então, se você colocar aqui, ó, os candidatos ansiosos, fica sem sentido, tá vendo? Olha, os candidatos, o resultado do concurso, fica sem sentido. Então, ele colocou essa vírgula aqui, indevidamente aqui. Item C. Ansiosos, os candidatos aguardavam em fila o resultado do concurso. A alternativa está coerente. Haja vista que as duas coerências relacionadas ao uso da vírgula dizem respeito ao fato de o adjunto adverbial aparecer antecipado, ansiosos, bem como o adjunto adverbial de modo aparecer demarcado. Então, aqui também está coerente. Item D. Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso em fila. A alternativa pontuada corretamente, pois o uso da vírgula evitou que houvesse um fator de ambiguidade, demarcando, portanto, o anteposto explicativo, caso tal uso não se fizesse presente. O sentido se tornaria ambíguo, pois não identificaríamos se quem estava em fila eram os candidatos ou o resultado do concurso. Item E. Os candidatos aguardavam ansiosos em fila o resultado do concurso. Alternativa constituída de pontuação adequada, haja vista que se trata de uma adjunta adverbial de modo intercalado em fila. Então, pessoal, na questão número 8, acertou quem marcou a letra P. Agora a questão 9. Leia com atenção o trecho. Tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. É correto afirmar que o enunciado acima possui: item A. Orações subordinadas assintética substantiva, orações coordenadas sintéticas adverbiais, item C. Orações subordinadas sintéticas explicativas e item D. Orações coordenadas sintéticas aditivas. Pessoal, nós temos duas aqui, olha, subordinadas e coordenadas. A subordinada é uma oração depende da outra. A coordenada não. A coordenada, uma não depende da outra. Sintéticas são orações com conjunções. Assindéticas são orações
sem conjunções. Só de você ter essa ideia aí, você já consegue eliminar vários itens aí. Então vamos lá, olha. Orações sindéticas possuem conjunções. Orações assindéticas não possuem conjunções. Uma dica, pessoal. Basta gravar as 5 subclassificações. Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Que forma aí um mnemônico, né? Olha, A3. Então aqui, 1, 2, 3. Então, A3. Explica, que é explicativa, e conclui. A3 explica e conclui. Então, aditiva, adversativa e alternativa. Apareceu A, explica e conclusiva. Então, A3 explica e conclui. Das orações coordenadas. Então, essas aqui é das orações coordenadas. Subordinada, uma oração precisa da outra para fazer sentido. As coordenadas, uma não precisa da outra para fazer sentido. As demais classificações serão subordinadas. Consequentemente, não existe oração substantiva, aditiva, explicativa e conclusiva. Então vamos lá, olha. Em tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver, o bem agir como o ser feliz. Temos 2 orações coordenadas aditivas introduzidas pela conjunção e, tá vendo? Que tem valor semântico de adição, soma de acréscimo. Então, ITA, oração subordinada. Oração subordinada. Assintética, sem conjunções? Não, tem a conjunção e ali, a gente viu. ITB, olha, orações coordenadas sindéticas adverbiais são orações coordenadas. Tem conjunções? Agora a gente tem que ver se ela é uma adverbial. Não existe essa classificação. O que existe é oração coordenada sindética ou oração subordinada adverbial. Tá? Oração coordenada sintética ligada a outras por meio de conjunção são 5. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. A3 explica e conclui. Orações subordinadas adverbial funcionam como adjuntos adverbiais da oração principal. Aparecem introduzidas por conjunções subordinativas adverbiais. Sua explicação é feita segundo o sentido da circunstância adverbial que expressam. Podem ser temporais, proporcionais, finais, causais, consecutivas, conformativas, condicionais, comparativas e concessivas. Tudo bem, pessoal? Item C, olha, orações subordinadas sindéticas explicativas. Não existe essa classificação. O que existe é a oração coordenada sindética explicativa. Orações coordenadas sindética explicativa tem valor semântico de explicação, motivo, razão. É ligada a outras por meio das seguintes conjunções: pois, porque, que, porquanto. Um exemplo aqui, olha. Não espere meu apoio, pois seu pedido é absurdo. Item D. Orações coordenadas sintéticas aditivas. Orações coordenadas sintéticas com conjunções de soma. Então, nós já achamos aqui, orações coordenadas sintética aditiva tem valor semântico de adição, soma e acréscimo. É ligada a outras por meio das seguintes conjunções: e, nem, e não só, mas também, mais ainda, como também, ademais, outro sim. Exemplo: estudaram muito e passaram no concurso. Tá vendo? Então, uma aditiva aqui. Então, esta é a correta, né, pessoal? Então, na questão número 9, acertou quem marcou a letra D. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Tudo bem? Última questão, pessoal. Vamos lá. Leia a tirinha de Calvin e Haroldo para responder a questão. Ó poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e anquilar a imaginação.
Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício, mantenha sua luz oscilante para sempre. Entender a importância das figuras da linguagem é essencial para a construção de sentido do texto. A incoerência na fala de Calvi, pessoal, sobre a TV, pode ser explicada por meio da seguinte figura da linguagem. Nós temos aí a hipérbole, nós temos o eufemismo, nós temos a catacrese, nós temos a ironia e nós temos a prosopopeia. Eu vou falar cada uma delas para relembrar aí, para a gente responder. Hipérbole ou auxese. Mais precisamente uma linguagem de pensamento, a qual indica o exagero intencional do enunciador. Exemplo, morri de rir com a história que ela me contou. Então há um exagero, tá vendo? Ela morreu de rir com a história que ela contou. Ele exagerou ali. Não é morrer, ela morreu de tanto rir. Eufemismo ou de pensamento, caracterizada por suavizar a informação de um enunciado. Ela ameniza a situação. Tá? O indivíduo partiu ou que deixou esse mundo. Catacrese, palavra que ocorre quando, na falta de um termo específico para designar um conceito, utiliza-se outro por empréstimo a partir de alguma semelhança de sentido. Exemplo, fio de óleo, céu da boca, boca do túnel, boca da garrafa, pele do tomate, braço do sofá, braço da cadeira, tá vendo? Fio do óleo, céu da boca, não é o céu, o céu azul. Boca do túnel não é a boca de falar. Boca da garrafa não é aquela boca da garrafa. Tá? O braço do sofá não é o braço nosso, né? O braço da cadeira, tá vendo? Então ele utilizou uma palavra para designar um conceito, tudo bem? Ironia. Utiliza palavras com sentido oposto para dar ênfase ao discurso. Com esse recurso estilístico, recorre à combinação de ideias e pensamentos. A classificação de uma linguagem, uma figura de pensamento, tá? É classificado como uma figura de pensamento. Exemplo, quem foi o inteligente que conseguiu tirar nota 0 na prova? A prosopopeia consiste em atribuir ações ou qualidade de seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Exemplo, o dia acordou feliz. O dia acordou feliz. Tá vendo? Olha, ele utilizou o dia falando que ele acordou. Não, ele utilizou, porque quem acorda é os seres humanos, né? Então ele colocou uma característica aqui para atribuir uma ação ou uma qualidade. Então, de acordo com o texto aqui, olha, o que a gente pode ver aqui, a incoerência da fala de Calvi sobre a TV pode ser explicada por meio de uma seguinte figura da linguagem, né, pessoal? Ele fez aqui uma ironia, né? Porque a alternativa de a ironia é a figura da linguagem capaz de explicar a incoerência presente no discurso de Calvi, sem captar a ironia de sua fala. O discurso transforma-se em apologia quando, na verdade, a intenção do cartunista foi tecer uma crítica aos meios de comunicação. Então, na questão número 10, acertou quem marcou a letra D. Tudo bem? Então, pessoal, ficamos por aqui. Desejo a todas as mamães um feliz mês das mães. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Mas antes, pessoal, eu quero que vocês digitem um número de 1 até 99. Vocês digitam o número de 1 até 99. Porque eu vou estar fazendo o sorteio de um curso. Sexta-feira eu vou fazer um sorteio de um curso e vou disponibilizar para vocês aí quem ganhou, tudo bem? Aí eu coloco o resultado na descrição do vídeo aí. E na descrição aí também tem uma homenagem ao Dia das Mães, tudo bem? Então um grande abraço para vocês. E obrigado por participarem de mais uma aula comigo, tá? Fique com Deus, pessoal. Até a próxima aula. Até mais, pessoal.